Muito bem, ao vivo para você pela Conecta Mais TV. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. E os especialistas da nossa região se reúnem todas as noites de segunda para dar o seu ponto de vista sobre determinado fato ou notícia que ocorreu na nossa semana anterior. Essa é a proposta do Ponto a Ponto na Conecta Mais TV, que conta com o apoio de Arte Móveis, Unimed, Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Odonto Freuner, Service Contabilidade e Posto das Flores. Na noite de hoje eu recebo aqui no nosso estúdio, na Avenida Placidina de Araújo, Anderson Bouzan, empreendedor do setor gastronômico e farmacêutico, trabalhando por 6 anos como tesoureiro e gerente administrativo e financeiro da agência do Sicredi em Protásio Alves. 8 anos como secretário da Fazenda no mesmo município, bacharel em turismo com pós-graduação em administração financeira. Atualmente exerce a função de secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico aqui em Nova Prata. Inácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas em 1975, gestor da unidade de saneamento da Corsan em Nova Prata desde junho de 2020. Lindon Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB durante os anos 2004 a 2012, conselheiro do Hospital São João Batista e do Grupo de Apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar, colaborador no Presídio Estadual de Nova Prata. Samuel Menezes de Oliveira, tabelião de notas e protestos de Nova Bassano, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Tecnologia e Políticas Públicas sobre a Gestão Ambiental na Universidade de Alicante, na Espanha, doutorando em Direito pela UX, professor de pós-graduação e também palestrante. Essa é a nossa bancada formada nessa segunda-feira, e a partir de agora a gente faz um apanhado geral pelos fatos aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, do mundo, trazendo para você uma discussão e uma opinião sobre esses aspectos que ocorreram. Na abertura das nossas notícias, um fato que começa a aparecer, e 2022 não será diferente. O ano eleitoral que promete uma das eleições mais disputadas da recente história democrática brasileira. E o destaque ficou por conta de que começam a surgir nas manchetes os planos econômicos dos presidenciáveis brasileiros que começam a ser apresentadas nas campanhas. Os principais candidatos à presidência da República já divulgaram seus primeiros planos para a economia brasileira. Quais os pontos positivos e as impressões negativas na visão da bancada de hoje sobre essas primeiras notícias da economia voltadas ao planejamento econômico 2023 a 2026. E para abrir a nossa fala, dando as boas-vindas ao convidado de hoje, Anderson Bouzan, já que de finanças públicas tu domina um pouco, o que tu enxerga para esse período na esfera federal? Boa noite, Anderson. Boa noite, Thiago. Boa noite, bancada. Boa noite, espectadores do Ponto a Ponto. Satisfação estar aqui, poder desenvolver algumas ideias, iniciando por estas na área econômica, uma área tão importante e tão relevante no aspecto mundial, e não poderíamos deixar de citar a importância da esfera econômica quando ela se refere ao grande poder, o poder maior já existente na humanidade, que é o poder do capitalismo. Então, quando nós nos remetemos a um poder tão influente quanto o do capitalismo, havemos de perceber aí a importância de debater inicialmente a esfera econômica. Percebemos nas primeiras propostas aí demonstradas pelos possíveis candidatos, de cara já a separação entre direita e esquerda, centro-direita, centro-esquerda. A polarização, desde as propostas, já se demonstra de início. Os partidos mais de centro-esquerda demonstrando, como é de seu hábito, propostas onde o Estado ele é mais influente
no capital. E partidos de centro-direita com propostas chamadas liberais, que deixariam o capital exercer o seu poder por si só. Qual a minha opinião sobre isso, considerando que o Ponto a Ponto também é um programa de opinião? Eu acredito que o Estado deva sim debater essa temática tão importante e deva exercer o papel de mediador entre os interesses. Principalmente o capital, que vem se demonstrando, o capitalismo, né, como força influente que é. Não havemos de ver nossas gerações um outro poder tão grande quanto este. Porém, o Estado existe exatamente para mediar os poderes, exatamente para buscar o equilíbrio entre as forças que existem na sociedade, e por isso o debate. Então eu acredito que muito mais do que uma política liberal ou uma política mais influente no aspecto econômico, a política ela deve buscar o equilíbrio e o investimento em algumas áreas cruciais, como por exemplo a área da educação. A nossa sociedade ela carece de educação social, ela carece de entender como funciona a vida em sociedade. Quando se trabalha na esfera pública se percebe isso com maior clareza. Precisando mediar interesses que não são exatamente interesses comuns a todos. Então, há de se entender a importância do Estado no debate, mas a importância do Estado em investimentos que busquem equilibrar as forças. Mesmo a força do capital, que se andar somente por conta própria, poderá ser perigosa na medida em que desequilibra outras forças também importantes na sociedade. Cito como exemplo a questão meio ambiente. Na medida em que o capital ele não vê muita barreira que não seja a do Estado. Então o Estado precisa sim ser um mediador dessas forças da sociedade. Muito bem, Lindo Bolsoni, o que você achou das primeiras propostas saídas sobre os presidenciáveis para a área econômica? Bem, primeiro te agradecer pelo convite, Thiago, e reconhecer teu talento e a tua competência na apresentação do programa, e não só desses, aqueles que tu faz, isso tem que ter talento, né? Então, minhas considerações. Então, muito obrigado. Os colegas de bancada. E eu vou ficar assim mais na parte política. O que eu vejo? Tem um dito que diz o seguinte, em política, um ditado, que o político é que nem um macarrão. Enquanto está fora da panela está duro, depois que ele entra na panela ele amolece. Então essa é um dito que é verdadeiro. E as eleições, essa vai ser a eleição mais importante do Brasil. E o que vai se definir? Ou se segue o modelo de economia, modelo de política que está sendo agora, de progresso, né, de alavancar o país, ou então se volta para trás e aí se entra na era das trevas como tinha antes, né? Então a política econômica tem tese para tudo. Os candidatos que estão os que não estão no poder, não concorrem ao cargo, e vem de teoria de tudo que é tipo, né? Então é aquele troço do jogar as penas ao vento lá e aí pega quem pegou e resolve por aí. Então assim, a economia ela sofre de uma influência global, né? O Brasil não é um país isolado, não é uma economia que pode viver por si. Ela vive tanto que temos a influência dos combustíveis por força de uma política mundial, né? Nós temos aqui então na parte econômica um governo que está estruturando o país para ele alavancar, para ir para o progresso. Então veja, as ferrovias estão começando a criar as ferrovias. A Randon, aí de Caxias do Sul, está com uma empresa em Araraquara, me parece, São Paulo, fazendo já se antecipando para construir trens, né? Então veja que é uma empresa sólida, com conhecimento de mercado internacional e nacional, e está já criando, então, antevendo a política de crescimento do país no tocante às ferrovias. Vai ter a BR, não sei se é o nome certo do mar, né, que vai fazer toda aquela cabotagem, é isso, né? Cabotagem. Cabotagem, desculpa. Cabotagem, então o governo está quer expandir esse transporte aquático, é isso, né? E está tentando fazer de forma que
que o país saia daquele marasmo. O Brasil estava estagnado. Nós passamos aí alguns anos, algumas décadas na era das trevas, e aí o que aconteceu? Agora temos aí um governo liberal, pelo crescimento, né, tentando expandir o país. Mas voltando então da política econômica, quem está fora e vai concorrer aos cargos majoritários aí vão inventar tudo que é tese, teoria, e quem está dentro vai poder fazer o contraponto e dizer, ó, isso pode, isso não pode. Né? Temos aí, por exemplo, agora, eu acho o maior absurdo, mas enfim, veja que o Alckmin, que é PSDB, que era contra o inimigo político do PT, vai se aliar ao Lula, que eles querem ser vice do Lula. Né? Então, o que a gente interpreta? Saiu do PSDB só para dar uma mascarada, e aqui a gente sabe que o PT e o PSDB é a mesma moeda, um é a cara e a coroa, então é a mesma moeda. Então temos ali umas composições que no mínimo ridículas. Mas enfim, nós vivemos numa democracia e cada um pode escolher o candidato à sua imagem e à sua semelhança. Por exemplo, alguns políticos aqui ovacionam muito a China só tem um partido político. Né? Então isso é a democracia brasileira. É errando que a gente vai conseguir atingir o progresso, o bem-estar social e econômico e financeiro. Democracia é um exercício de gerações. Samuel Menezes Oliveira, o que tu enxerga sobre as principais políticas econômicas, aquilo que a gente já conhece e aquilo que pode surgir como novidade? Afinal, o cenário que vem depois de 2022 é totalmente diferente das eleições anteriores. De fato, boa noite, Tiago, boa noite a todos, boa noite também, né, aos nossos telespectadores. E é um prazer, né, vir e falar um pouco, né, conversar um pouco sobre os pontos e debater, né, trazendo ali os pontos de vista e o que nós temos que enxergar talvez um pouco melhor. Presidenciáveis, a matéria ela traz a respeito dos presidenciáveis, dizendo então o próprio, né, Bolsonaro, o Luiz Inácio Lula, também mencionando sobre talvez o Dória de forma fraca, tentando algum posicionamento, e da mesma forma também fala-se em Sérgio Moro. O que se observa de forma muito prática é que a economia talvez, ou esses planos econômicos que eles colocam, como bem o Anderson nos coloca, eles são mais visando o campo político do que o campo efetivamente técnico e racional ou razoável dentro ali daquilo que nós precisamos economicamente, diante do cenário que nós temos. E, naturalmente, que o que eles estão muito atacando. Por mais que alguns sejam de direita, como é o Dória e, da mesma forma, o Moro, eles querem se afastar bastante do modelo que nós temos hoje, liberal, assim por se dizer, de Bolsonaro. Porque, afinal de contas, por mais que eles estejam trabalhando com os modais de transporte, com os crescimentos e assim por diante, eles estão custando admitir que erraram e muito. Não veio a reforma tributária que eles haviam prometido e não veio tantos outros pontos que eles, conforme a bandeira do liberalismo de dizer o dinheiro vai por ele mesmo, eles adotaram muito mais o porte de não atrapalhar e não perceberam o porte do precisamos incentivar. E incentivar passou a ser cada vez mais a bandeira colocada em todos os países europeus, que viram que talvez o liberalismo econômico da forma de Chicago, da forma pura, não sirva tanto. A própria pandemia precisou que os estados trouxessem formas e trouxessem meios. E conforme o Dr. Lindon comenta, o transporte, os novos modais, eles vendem incentivos do próprio estado. Assim, nós temos o mesmo modelo do Estado Novo que nós tivemos lá nos Estados Unidos ainda, não é, há quase 100 anos, em que havia também esse modelo de trazer novas formas de se crescer. E assim, percebemos que eles querem pontuar maneiras, né, de trazer soluções que, na verdade, sabemos que a solução ela tem que ser pé no chão, tem que ser razoável e tem que ser muito mais de trabalho e de incentivo. Não adianta vir de um lado, né, como faz o próprio Lula, de dizer que vai trazer Guido Mantega novamente para fazer novas tentativas e tentar de novo, né, desfazer o que já foi feito em tantos anos.
então falar em reformar ou talvez até revogar a reforma trabalhista, que ela trouxe um pouco de abrandamento dentro da Justiça do Trabalho, para que diminuísse o número de ações, o número de abusos e que os trabalhos fossem vistos de uma forma mais coerente, já é um ponto, então, que nós vemos que não está certo. Mas muitas vezes isto é mais uma bandeira para atrair votos do que efetivamente colocar. Da mesma maneira, enquanto Sérgio Moro e Dória falam em colocar limites dos gastos públicos, nós sabemos bem que não é bem o modelo que eles vão adotar e eles dependem também da própria Câmara, né? E da mesma forma do Senado para conseguirem qualquer coisa nesse sentido. Então o que nós estamos vendo é muito mais, talvez, perfumaria, pontos, né, a serem, né, interessantes, sensuais aos ouvidos do eleitor, do que efetivamente dizer em política econômica, não é como o nosso colega coloca a sua preocupação. Parece o canto da sereia, Samuel. Exatamente. Muito bem. Dom Inácio Mafuz, lá da beira da Lagoa dos Patos, da cidade de Tapes. Como é que enxerga isso? Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectadores da nossa Conecta, de Bolzan, Bolsoni, Samuel. Um prazer participar com vocês esta noite. Política econômica, proposta econômica oficial de governo. Está aqui hoje um secretário de Fazenda de 2 municípios da nossa região, hoje está em Nova Prata, esteve em Protásio Alves bastante tempo, sabe que o papel aceita o plano de quem o escreve. Se é a sereia ou é a marreca da lagoa que está prometendo, vamos ver, o plano econômico, qual foi o último plano econômico, um dos únicos que deu certo de alguma maneira? Foi o Plano Real, lá atrás, concebido por um maluco chamado Itamar Franco, que deu tão certo que elegeu e reelegeu o sociólogo Fernando Henrique. E a partir daí, o Fernando Henrique abriu o caminho para o outro lado da moeda que o Bolsonaro falou antes, que é o PT, que é do mesmo monte do PSDB, enfim, de outros partidos com esse viés mais socialista, enfim. O governo atual, bem ou mal, está resgatando muita coisa. Questão de transporte, enfim, obras que estavam paralisadas há 10 anos, que era um fundo, saco sem fundo, para o Nordeste, transposição do São Francisco. Normalmente um governo assumia, o que fazia? Esquecia o que o outro tinha iniciado, às vezes quase terminando. Esse governo teve ao menos o mérito, do meu ponto de vista, de terminar obras, não interessa quem foi o pai da criança, vamos fazer a criança nascer, vamos amparar essa criança. Então, e hoje, ano eleitoral, eu vejo, são todos contra um, vendendo facilidades para amanhã ou depois cobrar alguma vantagem, alguma coisa. E as reformas prometidas ou idealizadas lá no início do governo do presidente Bolsonaro, a maior parte não foram concretizadas e dificilmente se viabilizarão em qualquer governo, em função do Congresso que nós temos aí. A prova é que quando, em 2003, quando o Lula assumiu, ligeirinho terminou a oposição no Brasil. Tudo que estava represado há 10, 15, 20 anos foi aprovado ali sem problema nenhum na calada da noite. Estourou no quê? Mensalão, petrolão, não sei mais o quê. Antes nós estávamos comentando, Roberto Jefferson, o bom bandido, sei lá, eu coloquei antes, ele comia no mesmo coxo. Faltou ração, ele deu um coice no coxo. É verdade. Então, ele fez um belo serviço, bem ou mal. Então estamos aí, política econômica. Tem que acontecer de fato, como o Bolsonaro falou, você tem que atender os interesses de quem precisa e com apoio de quem pode proporcionar. E o Estado, o governo, tanto municipal, estadual, como federal,
tem que ser o condutor disso aí, de um lado para outro, enfim, tem que ter a rédea na mão e controlar, só isso, e fazer a coisa acontecer. Muito bem, Dom Inácio, ilustre sempre presença aqui, que cuida da nossa água da cidade, né? Esperamos que esteja tudo bem com esse departamento também nesse momento. A água da Corsã em Nova Prata, excelente e farta. Muito bem. Mandando um abraço para Melissa Mioto, que nos acompanha pelo Facebook. E agora nós vamos para um outro assunto, já que falamos da presença do Estado. Que tal falarmos sobre um pouco o Estado paralelo? Essa analogia que a gente se permite fazer. O assunto ele é complicado de ser abordado, mas é um fato que causou certa repercussão na cidade de Bento Gonçalves, bem próximo aqui a Nova Prata. Foi na semana passada. E uma facção criminosa manda ladrões pararem de roubar trabalhadores em Bento Gonçalves. Para quem não teve acesso, a gente separou um trechinho aí do vídeo que está na internet e que mostra essa facção criminosa e a ordem bem expressa para terminar a chinelagem em Bento Gonçalves. Nos termos, o Johnny coloca agora para nós na tela. Aí, rapaziada, caminhada é o seguinte, sou mais um integrante aí da família Os Abertos aí, ó. Vou passar uma visão bem clara. Todos que estiver assaltando pedestre, roubando o trabalhador, estragando a cidade aí com chinelagem aí, ó. Vou deixar a visão bem clara. Se nós pegar na rua, nós vamos matar. E se vier... Muito bem, o vídeo segue aí, o áudio segue por quase 1 minuto. Você quiser continuar ouvindo, está disponível nas principais páginas onde circularam e também por grupos de WhatsApp. O fato é que a ordem da facção acaba chamando a atenção para a presença de um Estado paralelo, que com o uso da força também regula a realidade social da comunidade. Isso era muito comum ouvir vindo do Rio de Janeiro, São Paulo, estados populosos ou até mesmo da região metropolitana, onde as facções travam seus conflitos, resolvem seus ajustes e seguem com o mercado ilegal, seja de armas, de drogas ou de outras atividades. Agora em Bento Gonçalves o recado está dado e a ordem é expressa para parar de assaltar e roubar trabalhador e também os turistas. E como que a gente interpreta essa ordem às avessas, né? E que o respeito talvez seja mais efetivo ao que a própria lei traga na convenção que o direito sempre traz através dos seus regulamentos. Direito da rua, doutor Lindo, como é que a gente interpreta esse tipo de fato? Bem, o Brasil sempre teve um estado paralelo. Isso já vem da década de 70. Nós temos que reportar para o estado do Rio de Janeiro, quando o governador Brizola assumiu o poder, a política dele era assim: polícia não sobe morro e traficante não desce morro. Essa era a política dele. Na época, quando ele chegou, então tinha os bicheiros que mandavam. E não sei se não teve aquele entrosamento entre os bicheiros políticos, começou a caçar os bicheiros. Foi até aquela Denise Frossá, eu acho a juíza, que se notabilizou por prender os bicheiros. Aí que aconteceu? Com a tirada de cena dos bicheiros, entrou o tráfico de drogas. E aí o tráfico de drogas provavelmente tinha uma receita maior, era o que podia dar mais dinheiro para os partidos políticos e seus candidatos. Então, essa da política do que tem no Rio de Janeiro foi copiada então aqui agora já depois de muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, mas ela data historicamente ainda na Idade Média do Robin Hood, a lenda do Robin Hood, né, assaltar o rico para dar para o pobre e tal, essa glamorização, romantização do crime. Então nós temos que ver, então, efetivamente aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, por que as facções tomaram conta? Primeiro, por causa da porcaria do drogado. Essa peste chamada consumidor de droga, é ele que movimenta todo o crime organizado, o crime no Brasil. 85% dos crimes são cometidos direto ou indiretamente por conta da droga, né, do drogado. A descriminalização do consumo do consumidor. Eu defendo que quem tem que ser punido é o consumidor e não o traficante. O traficante está lá vendendo, quieto na dele, lá esperando que vão pegar ele,
Então o traficante tinha que inverter, pagar lá uma multa, tu vendeu tanto, tu vai pagar o imposto, certo? Não vai preso. E o que tinha que ser lascado, de fato, é o consumidor. E uma família que tem um drogado dentro de casa é uma família destruída. Né? A gente que lida no crime ali, mais com tráfico, a gente sabe do efeito pernicioso que é a droga numa família. Então temos a ausência de poder, primeiro, crescente número de drogados, o consumo muito alto de entorpecentes, a demoralização das polícias, a desmoralização do Poder Judiciário, desmoralização do Ministério Público, essa ideia romântica do politicamente correto, coitadinho, coitadinho, né? O politicamente correto destruiu o Brasil, criou umas figuras assim do coitadinho, né? Mas coitado. Então, o que aconteceu? Descrença da população nos políticos e nos partidos políticos. Hoje, com exceções, óbvio, o partido político, ele me lembra, assim, só uma alusão, é um foco de bactérias, né? Esperando para se instalar numa parte uma vaca, que a vaca dá leite, dá todo que tipo de coisa, para sugar. Né? Então, a perda de credibilidade dos políticos, perda de credibilidade dos partidos políticos, essa penalização dos agentes de segurança, né? Tanto dos agentes penitenciários, policiais militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais. Teve só, para vocês terem uma ideia, num confronto, numa perseguição à polícia rodoviária, aí teve tiro do veículo contra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. E os policiais rodoviários revidaram. E aí o Ministério Público Federal, não sei quem foi um inventor jurídico, denunciou esses policiais que eles não podiam ter atirado porque poderiam ter matado os bandidos que estavam atirando deles, e que era o direito dos bandidos atirarem nos policiais para poder escapar. Então tem de tudo, é um conjunto bastante grande de por que nós chegamos a esse ponto. Né? Então as facções aqui no Rio Grande do Sul o que me parece, são 3, não falo em nome de ninguém, né? Nenhuma delas, ao que se sabe são 3 facções, são os manos, e são rivais a eles, bala na cara, e os abertos são então uma facção que seria então mais associada aos bala na cara. Seria então a que dominaria, então assim, teria uma participação maior aqui na Serra Gaúcha. Mas essa ordem geralmente vem de dentro dos presídios, provavelmente quem deu essa ordem aí está representando a facção, e geralmente acabam acatando porque sabe das consequências, sabe da eficácia da medida. Esse é um ponto que chama atenção no fato, né? Nós temos uma grande legiferação, que é o movimento de produção de leis, que o Brasil, né, é um dos maiores produtores de leis no mundo, se não o maior, né, em todas as suas esferas. Nós temos uma série de investimento em segurança, um certo investimento em educação, enfim, nós temos, né, uma sociedade que tenta caminhar para evitar a violência, para fazer a conscientização. Mas com certeza um aviso como esse, de 57 segundos liberado no WhatsApp, deixa a rua mais tranquila do que todo esse movimento que o Estado sempre tem que fazer. Então, sim, é uma ordem que vem de dentro do presídio, a facção manda cumprir, tanto que aos 2 anos atrás, ou mais, em São Paulo, o PCC mandou dizer para todos os como é que chama? Associados, vamos falar assim, do PCC. Os cooperados? Cooperados, isso. Que a partir de agosto, isso eu acho que faz uns 4, 5 anos atrás, que não era mais para ninguém vender crack. Nenhum dos pontos de droga era permitido vender crack. E que se eles pegassem qualquer um, sendo da facção, inclusive, vendendo crack era para matar. Porque eles não queriam que ficasse aquela legião de zumbis, né? Porque daí zumbis, o craquento é um zumbi. Sim. Eles ficam parece um foco de bactérias aí na frente da boca, chama a atenção da polícia, a polícia chega, prende e perde um ponto de droga. Mas enfim, tudo isso em função do lucro, né, da droga, que é vista até pelos partidos de esquerda, partidos do atraso, como sendo um meio de socialização, né, do mais pobre, para poder angariar, né, ascender socialmente.
Muito bem. Samuel, o que você acha dessa situação? A realidade em Minas Gerais também não deve ficar muito longe. Lá deverá ter das suas também, né? Sim, tanto em Belo Horizonte quanto na região também de Uberlândia, Juiz de Fora, né, existem também grandes problemas que acontecem dentro dessa mesma razão. Mas se posso acrescentar, né, um ponto a mais, né, do Dr. Lindon, seria também a política de desarmamento, que dentre aquelas que o doutor também pontuou, que é uma das que de fato fez com que a criminalidade, né, se pontuasse ainda mais. Mas talvez o que mais chama atenção é o fato de a facção, né, estar colocando políticas públicas enquanto o Estado talvez não esteja. Então, nos faz questionar e imaginar talvez o que motivou esse tipo de política. Foi algum acordo? Foi algum ponto? Porque não tão longe quanto ainda no governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, mas ainda próximo, no período da Copa e também das Olimpíadas, nós tivemos também tratados e acordos entre governo, Estado e as facções ainda cariocas para que elas pudessem diminuir, minorar e permitir que o turista, né, passeasse, viesse ao Rio de Janeiro, né, e participasse dos jogos. Da mesma forma, aqui dizendo para trabalhador e turistas, então sobrou quem? O profissional liberal, o empresário, né? Então quem ficou de fora nessa história aí que pode levar... Quem então... não está... Exato, aquilo que não está alvo. proibido é permitido. Exatamente. Então melhor andar com uma camiseta sou turista, alguma coisa assim, por Bento. Lembrança de Bento Gonçalves. Exatamente. Mas brincadeira à parte, existe sim alguma coisa por detrás. Estão se organizando e talvez, né, apaziguando alguma coisa em benefício de outras. Então é essa a grande dúvida, né? Que infelizmente eles entram onde o Estado não está e cada vez mais organizados. Também, né, produzindo profissionais para defendê-los e produzindo também até mesmo políticos, né, que também os apoiam. Fica exatamente esse questionamento, Thiago. E agora? Né, o que está por trás dessa conversa e onde chegarão agora com essa política nova? O fenômeno ele chama atenção e você se expandir um pouco a ótica e sair da questão da facção criminosa e entrar para o circuito do crime, né? Me lembro muito de Michael Corleone, né? Uhum. O Poderoso Chefão 1, 2 e 3, toda a sequência que mostra como as atividades criminosas elas vão permeando a seara da sociedade. E no último filme, né, que é muito contrariado por todo mundo, de 1992, alguns falam que não precisava ter existido o Poderoso Chefão 3, ele tentava fazer aquela volta de pegar todas as atividades criminosas e legalizar elas, né? Tentar trazê-las, né, para o lado legal das atividades que desempenhava. E você analisa o comportamento dessas facções, dessas quadrilhas, seja em qualquer lugar do Brasil, ela segue exatamente esse termo e no final acaba tendo essa infiltração política, essa infiltração nos órgãos de administração e cada vez a gente tem uma notícia aqui ou acolá dessa organização criminosa e o crime vai permeando porque faz parte também da natureza humana. De fato, a própria história também de Pablo Escobar, né, da mesma maneira, né, de ir para a política, de ir para outros campos, né, da mesma forma, de fato. Inácio Mafuz, como é que enxergamos essa realidade aqui no Garrão da Pátria do Rio Grande do Sul, mais específico em Bento Gonçalves, a ordem de que não pode assaltar trabalhador e turista? É o Garrão da Pátria, mas faz parte do corpo inteiro, né? Do boi, do cavalo, enfim, da pátria nossa. Isso aí é uma praga, de como o Bolsonaro falou, de nacional já há muito tempo. E foi o caldeirão de cultura, onde começou a ferver esses ingredientes todos, aí começaram a ferver, década de 90, final da década de 80. Eles desaguaram quando? Eles se tornaram realidade, ou com mais ênfase ainda, a partir de 2003, quando assumiu, infelizmente, foi a coincidência ou não, assumiu o PT. Eu estou lendo atualmente um livro de Cobras e Lagartos que fala da geração, da criação, enfim, do Partido do Crime, do PCC. Então é muito romântico, muito bonito,
as primeiras damas do crime, enfim, dizer, o cara, o dono chefe da facção, chefe da quadrilha, assaltante de banco, traficante, se criaram lá atrás. Mas qual era dizer, os pontos que eles colocaram na década de 90 inteira, até 2002? Dizer, era direito de voto pro preso, direito do cara fazer vestibular, diminuir pena, dizer, eleger representantes. Isso se tornou realidade. Então, enquanto, por exemplo, em Bento ou qualquer outro lugar que tem uma facção, um bandido, até um pé de chinelo, ele não quer complicação no terreiro dele. Se aparecer outro pé de chinelo, elimina, que eu não quero complicação aqui. Vai dizer, fazer a tua sacanagemzinha longe de mim. Mas isso aí já está, a coisa cresceu tanto, ficou tão escancarada, que um sinistro ministro, para mim é sinistro, do STJ, do STF, proibiu a polícia do Rio subir no morro. O tal de Fachin. Ah, tivemos o episódio André do Rap, né? Não, mas ali foi dizer, ali como é que era o Marco o Melo Aurélio. ali era que é o soltador, morde, traficante. Quer dizer, então, qual é? Então mantém, por exemplo, sem entrar no mérito, de um jornalista, um caminhoneiro, um ex-deputado preso, e o traficante com trocentos processos nas costas é liberado na hora ali, de graça? Claro que não. Então, são consequências não digo nem de liberalidade, é da gandaia mesmo, do politicamente correto, não pode tratar mal o vagabundo. Vamos lá atrás, Nova York, lá, década de 70, 90, lá, o Giuliani, tolerância zero, atacou o quê? O pequeno delito. A teoria das janelas quebradas. Sim, termina, cortou ali, é o que o Bolsonaro falou. Tira o consumidor de circulação, o cara vai vender para quem? Para ti, para mim, para ti? Não. Ele tem que ter o zumbizinho dele que consuma. Eu produzo arroz, eu vou vender arroz para todo mundo. Quer dizer, mas o cara não. Então é complicado. Quer dizer, desarmamento, a mesma coisa. Quer dizer, nós não temos direito a usar um canivete. O bandido está aí com armamento de última geração, muitas vezes melhor que da polícia. Quer dizer, falasse do policial rodoviário federal. Nós tivemos um secretário de segurança no Rio Grande do Sul, do Olívio, lá, o Bisol, né, que é uma das normas dele, que ele diz, avisa que tu pode estar armado, tu pode machucar o bandido. Eu me recordo, eu tinha um primo, que era um primo mais velho, que era comissário de polícia dos antigos. Quando estava sendo promulgada a Constituição de 88, ele tinha tempo já aposentar, e continuava nativo, que ele era do Conselho Superior de Polícia, inclusive. Ele estou largando. Eu disse, por quê? O Otto era o nome dele. Otto, por quê? Porque a partir de agora, com essa Constituição que está aí, eu vou ter que bater continência para vagabundo. Então, são coisas, são consequências, mas isso aí foi gerado lá. Foi uma escala e nós, passivamente, temos que ressaltar isso aí. Não vou chamar o fulano ali, porque é amigo, amanhã, depois vou precisar dele, vamos deixar a coisa dar. Não vou contrariar, se estão dizendo que eu não posso mais chamar. Eu tenho um amigo em Trapos, o Silvio. Se eu chamar o Nego Silvio de Nego, é complicado, então eu vou chamar ele de afrodescendente. E fica por isso mesmo, entendeu? Tu vai... Sim. São consequências. Com situações e consequências. Anderson Bolzan, para a gente terminar esse assunto um tanto quanto faccioso, né? Nova Prata também tem das suas, né? Pois é uma notícia que revela várias mazelas da sociedade em um minuto. Demonstra inicialmente a ausência do Estado, de fato, do Estado para o qual a gente contribui, ao qual a gente acredita, né, que possa implantar políticas justas, políticas sociais. Então, na ausência do Estado de direito, cresce o Estado paralelo, já muito bem citado aqui pelos colegas de bancada. Porém,
um outro perigo que se demonstra por trás disso é esse cidadão, né, que já deixou muito clara qual é a ideia da sua tribo. Se ele já escolheu o número a se candidatar, ele já está eleito, né? Porque ele talvez tenha demonstrado aqueles aos quais ele se reporta, algo que o Estado não consegue transmitir, que é uma ideia de segurança, mesmo que uma ideia de segurança praticada por quem não tem essa delegação legal. Delegação legal. Porém, também nos abre caminho para percebermos o quanto o crime está organizado e, enfim, na medida em que um cidadão desse pode vir a se eleger por algo tão simples, por uma proposição tão simples, mas que pega o ser humano na sua essência, né? A gente pode imaginar e talvez nos indagar se esse tipo de poder já não adentrou Brasília. Encerramos o bloco com esse questionamento. Será que esse poder paralelo já não está dentro do Estado Democrático de Direito? Já que eu falei de filme antes, agora eu me lembrei de Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, né? E o segundo filme da série não seguiu o mesmo cardápio do primeiro, e também muita gente não gostou, mas a mensagem no final, Anderson, era exatamente Thiago, essa. Claro. Me permite só complementar a ideia, inclusive a ideia dos companheiros da bancada. Na minha opinião, modesta, singela, um dos pontos de partida de tudo isso aí, e muito bem pensado, foi a degradação, o desmantelamento do setor de educação. Eu, por exemplo, mais velho aqui, professor, era o mestre, o professor hoje virou tio e tia. É o modelo pau no freire, né? O pau na gandaia, virou gandaia. Sim. Parece que sempre alguém tem a ganhar com o sucateamento então, e aí dá para falar não só do... Não há, as famílias mandavam, antes nós íamos para o colégio para aprender, para ser educado, enfim. A educação saía de casa. Nós íamos aprender ciência, matemática, enfim, formação. Mas o caráter, os valores saíam de casa. Hoje não, a família manda muitas vezes a coitada da criança para o colégio para comer. E para ficar pobre, não para ficar rico, exatamente, né? Para ser então, empreendedor, para aí ficar entra pobre. A bolsa isso, a bolsa miséria, a bolsa não sei mais o que, e daí? Os caras estão tão bravos porque aumentou de 190 para 400. Tem todas essas situações e nós seguimos trazendo esses fatos que são polêmicos, contraditórios, para que você possa tecer a sua própria opinião em casa e descortinar um pouco as notícias e as manchetes que surgem. E outra situação que está ocorrendo, e ela vem no segundo bloco, vamos falar sobre estiagem, os efeitos para a economia gaúcha e a ausência de políticas públicas concretas que resolvam essa situação que se repete. Mandando um abraço para todos que estão nos acompanhando do Facebook. Aqui um debate também acalorado nos nossos comentários. A Fernanda Pérez Nobre Mourão, a Melissa Mioto, Darli Golembieski, a dona Tere Cúnico, entre outros tantos que vão alimentando. E também a dona Filomena Moraes Batista, que nos acompanha de Fortaleza, no Ceará, para escutar o que o pessoal aqui embaixo vai falando. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, estiagem seca no Rio Grande do Sul, debatida pela bancada dessa noite do Ponto a Ponto. O sonho, a revitalização.
precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas, com unidades em Nova Prata e Nova Bassano. A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Nós vamos retornando e eu vou mandando um abraço aqui pro pessoal do Facebook, a Fabiane Bolsoni, o Jair Mioto e a Fernanda Pérez Nobre Mourão, que também está em Brasília, audiência interestadual nessa noite de segunda-feira. O Ponto a Ponto conta com o apoio à parceria de Arte Móveis, Unimed Vale das Antas, Espanhol Materiais de Construção, Odonto Freuner, Service Contabilidade e Posto das Flores. O nosso segundo bloco é para falar sobre um assunto que muda a sua rotina e muda a rotina de todos ao nosso redor. Pelo terceiro, quarto, quinto, talvez o calendário de outros sejam mais longos do que o meu, mas nós chegamos novamente no mês de janeiro com a situação da chamada estiagem, que em outra língua pode ser chamada como a seca, a falta de chuvas ou essas circunstâncias que fazem com que os reservatórios de água diminuam as suas capacidades e coloquem à mercê todo o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Nós temos essa situação da estiagem contrabalanceada por uma onda de calor que atinge o estado, os temporais e a chuvarada que devastam Minas Gerais, a geada caindo em janeiro em Santa Catarina. Isso é um ciclo climático em mudança ou é um reflexo direto da ação humana sobre a natureza? Ficam esses dois debates. E eu trago outros aspectos, né, que principalmente é o que pincela a noite de hoje e nos traz um grande medo para os meses que virão. Nós demandamos da produção agrícola como espinha dorsal da economia do Rio Grande do Sul. E nós vamos ter uma safra quebrada, literalmente, pela falta de chuvas. A estiagem já atinge o Rio Grande do Sul e nós não vemos políticas públicas concretas para lidar com irrigação e acesso à água para as plantações e para os animais. Semana passada eu noticiei o padecimento de um rebanho inteiro por falta de água numa propriedade. E o produtor ainda teve que lidar com a situação da polícia ambiental lavrando alto por maus tratos, sem ter condição nenhuma de levar água aos animais. E esses fenômenos climáticos contraditórios que deixam o mês de janeiro um tanto quanto catastrófico. Seca no sul, chuva forte na região de Minas e geada
em janeiro, em Santa Catarina. Como é que a gente condensa tudo isso? Samuel, no teu doutorado em Direito Ambiental na Universidade de Caxias do Sul, onde isso com certeza é abordado, nós temos aí um ciclo climático, uma situação que sempre vai acontecer, ou é a famosa, num tempo se chamava efeito estufa, depois isso teve um nome mais chique, agora é aquecimento global. Como é que a gente condiciona esses assuntos que muitas vezes saem do livro de ciências e saem da manchete e vira o racionamento de água, e vira a falta de água para o produtor, vira a quebra da safra, e tudo isso se reflete no nosso bolso e na nossa condição de vida. De fato, Tiago, as coisas estão mudando, né? E isso realmente é cientificamente comprovado e é o que nós vemos tanto falando a respeito, então, das mudanças climáticas e de todo o impacto que há, não só pelo aquecimento global, mas como também por todos os demais efeitos, né, que são ali da degradação ambiental pelo homem. Então, esse daí é o primeiro princípio, né, que nós temos. Mas vale a pena observar que, historicamente, se nós pegamos até quebra no caso, quando nós vamos falar em razão da quebra de safra por estiagens, nós temos aí um ciclo histórico, sim. Ciclo histórico que é, né, de 7 a 10 anos. Nós tivemos, então, em 2011, anteriormente. Nós tivemos também em 2005 para 2006, nas décadas de 90, e até se voltamos um pouco mais, a Emater ela tem, né, registros históricos da década de 60 e 70. Houve uma quebra de safra em 72 que foi tão grande quanto esta nossa que está acontecendo hoje. Entretanto, o que nos causa estranheza é que são 3 anos seguidos que o Rio Grande do Sul tem sofrido. E aquela questão de se dizer que é um efeito climático advindo da chamada La Niña, que é, neste caso, a mudança ou esfriamento das águas no Pacífico. Então, do outro lado, lá do Chile, tem influência conosco. Tem porque, afinal de contas, muda-se também os ventos e a forma como se acontece. A La Niña acontecia, só que era uma vez e era sempre nas primaveras. Havia ali a quebra de safra do meio e não por 3 anos seguidos. Exatamente. É esse o problema. Então, a partir dali, nós já podemos questionar dizendo, algo mudou? Sim, algo mudou. Mudou, então, talvez pelo próprio aquecimento do planeta, que, por influência que acontece nos oceanos do outro lado da própria América do Sul, acabam incorrendo aqui e nós sofremos também. Não só nós. Nos últimos 8 anos também a África do Sul, que sempre foi abundante em água, porque nós pensamos em África, mas lembramos do tamanho, da imensidão que ela tem. E eles sofreram por estiagens terríveis, até mesmo para o abastecimento também de gado, de pessoas e assim por diante. E ali vem aquela mesma ideia, que a África do Sul ela está, né, em um trecho, um eixo do planeta Terra, que é semelhante também ao nosso aqui, dessa porção, né, mais ao sul do Brasil. E aí vem exatamente o problema. O que nós podemos fazer para melhorar? Porque falar que é o meio ambiente, falar que é a degradação do homem, falar ali, né, dos milhões de hectares que foram desmatados ou que pegou fogo, Pantanal, Amazônia, isso tem sim decorrência conosco. Mas o problema volta naquela questão da política pública de se dizer o que está sendo feito para nós, né, neste caso, para o agricultor, para toda a população do Rio Grande do Sul. Vem então, né, reportado que semana passada, os únicos atos que foram feitos pelo governo estadual foram de aplicar 15 milhões de reais, que praticamente é nada diante dos 19 bilhões de quebra de safra que nós estamos tendo, quanto ao incentivo ao programa Troca-Troca, que é para fins de troca de sementes de milho, para assim apoiar um pouco mais. São pequenos incentivos para o pequeno produtor que em nada ajudam, em nada auxiliam. Nós estamos agora, não é, ao vivo, né? São 21 horas e 58 minutos e até no intervalo nós fizemos a pesquisa agora pela internet para ver se reportavam.
está acontecendo hoje em Brasília pela própria ministra, a Tereza Cristina, participando também com os demais governantes a respeito de uma reunião que teve início às 18 horas para falar o que será tratado, né, como resposta à visita que ela teve, todas as demandas que foram apresentadas, para se dizer as medidas que o governo federal podem dar. São medidas que são razoáveis. Seriam, neste caso, né, conforme os pedidos que foram feitos aqui, de postergar, de adiar as dívidas, não quer dizer perdoar, porque o agricultor é sério, ele paga, ele honra as suas dívidas, mas para isso precisa plantar. São 3 anos, neste caso, de quebra. E, ao mesmo tempo, nós temos também medidas que poderiam muito bem melhorar quanto ao incentivo com a própria irrigação, né, conforme o Inácio já estava, né, bem dizendo a respeito disso. A lição, então, está aí, que infelizmente agora nós precisamos socorrer e preparar para o futuro. Então, este seria um grande ponto. E questionar, talvez, que o Rio Grande do Sul sempre foi esquecido quanto às políticas, enquanto, né, as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste sempre foram muito mais privilegiadas com políticas de incentivo à agricultura e à irrigação, o Sul sempre foi deixado, né, como se fosse abundante e que não precisasse. Chegou a vez, né, deste socorro vir, com certeza. Muito bem. Inácio Mafuz, seca quer dizer falta de água, e disso o senhor tem alguma informação para nos passar com respaldo. Como é que a gente encara essas situações, essa estiagem prolongada, e quais as consequências que o senhor acredita disso? Seca é falta de água, mas onde tem corção tem água. Sim. Tá, bem ou mal a gente consegue água. E não é, reportando, o grande problema que às vezes as políticas ditas públicas são, hoje nós atacamos mais uma vez, emergencialmente, apagando incêndio, literalmente apagando incêndio, porque estamos atacando o efeito, não a causa. Sim, tivemos um incêndio em Cotiporã há pouco mais Sim, de 15 dias, e em Protásio Alves. Está acontecendo isso. Protásio Alves foi controlado no último sábado. Não, mas na fronteira está acontecendo bastante, está em função do calor. Sim. De fora do normal nessa época. Antigamente, eu digo antigamente porque vocês são novos, existiam órgãos no governo federal, estadual, enfim, que tratavam especificamente de planejamento, de saneamento, de irrigação, enfim. Um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul teve uma atuação brilhantíssima por muito tempo, no antigo DNOS, um órgão federal, inclusive o meu sogro, o Dr. Valdir Assad, foi funcionário do DNOS. Na minha região, ali em Camaquã, o DNOS fez uma obra maravilhosa na década de 60, 70, foi a drenagem do banhado do colégio. Foi um dos primeiros projetos de reforma agrária do Brasil, do Rio Grande do Sul, foi com certeza, o banhado do colégio, que era uma área totalmente improdutiva em função de que era alagada, era um arroio, o Arroio Duro, que hoje é a barragem do Duro em Camaquã, foi drenado, todo o banhado, foram áreas que eram totalmente improdutivas, tornadas produtivas, hoje altamente produtivas, é uma barragem que hoje, além de irrigação para 25, 30 mil hectares aproximadamente, hoje o DNOS foi extinto, infelizmente, como o DENOX no Nordeste foi extinto, a barragem, o sistema todo do Duro é gerido e controlado pelos arrozeiros, com sucesso, enfim, mantendo e aumentando, inclusive, a eficiência. Agora, um deputado da nossa região, Marcos Vinícius de Almeida, conseguiu, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, recurso para uma outra barragem na região, do Sutil, Arroio Sutil, no município de Dom Feliciano, que faz parte do complexo do Arroio Duro. Lá nós temos a Lagoa dos Patos, abundância de água, mas nessa época, alguns setores da lagoa, mais ao sul, salgam, entra a água do mar. Quer dizer, então não falta água só para a produção. Quer dizer, hoje o Rio Grande do Sul está com 239, se não me engano, 240 municípios em estado de emergência. Falta d'água, estiagem. É cíclico, é ciência. Eu tenho um dos meus cunhados, o Dr. Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa, é uma das referências mundiais em mudanças climáticas.
Não é bobagem, é ciência. Ele há 30 anos ele preconiza. Quer dizer, produção sustentável, quer dizer, investimento em tecnologia, em técnica, enfim. Não vai deixar de produzir, pelo contrário, vai produzir cada vez mais. Porque o mundo pede comida. Não é o Brasil, só o Brasil hoje é o grande exportador, está alimentando 1 bilhão e poucos de habitantes, além de bem alimentar o nosso povo. Quer dizer, as nossas safras estão batendo ano a ano recordes. Quando antes era uma utopia de 80 milhões de toneladas. Quando eu estudei agronomia na década de 70, produzir 40 milhões de toneladas no Brasil, somando todos os grãos, era um absurdo. Os Estados Unidos produz até hoje 200 milhões de toneladas de milho por ano. O que é isso? Tecnologia. Quer dizer, é degradação ambiental? Não, os caras não têm, lá eles têm uma safra só por ano, é neve, enfim, e nós não temos isso aqui. Aí entram os subterfúgios para prejudicar, quer dizer, não vou nem falar em agronegócio, mas o produtor rural, como o Samuel falou, que é um cara que honra o verdadeiro produtor rural, não o faz de conta ali, o MST da vida, tá? Que quer terra para quê? Para arrendar, para vender na minha região. O Boiado do Colégio, que era um exemplo de reforma agrária, hoje tem meia dúzia de produtores lá. Quem ganhou terra lá na década de 60, 70, vendeu tudo. Os assentamentos, a minha região tem um monte de assentamentos, é a mesma coisa. Então, precisa produzir. Aí criam subterfúgios, penalizam ou criminalizam o produtor rural, muitas vezes, na maioria das vezes injustamente. O cara causa excesso, faz algum excesso, faz uma coisa fora da lei, puna. Está aqui o advogado, está ali o outro advogado. Tu também está aqui, ó, mesmo, é uma seara muito boa. Só que as leis no Brasil não pune o cara, em vez de generalizar. Hoje, vamos supor, que aqui tem 5 produtores rurais. Eu sou o bandido, me puna, me põe na cadeia, me multe, sei lá. Não, todo mundo é bandido. Generaliza. Então vamos dizer outra coisa. Aí o grande vilão hoje do aquecimento global, da mudança climática, é o peido da vaca. Já noticiamos isso também. Sim, por causa do vamos parar metano. com essa balela. É poesia, é o politicamente correto. E as grandes termoelétricas da Europa, movidas a quê? Carvão. Hoje nós temos uma termoelétrica que eu passei a semana retrasada, ali em Tubarão, movida a carvão, mas está dentro, está em cima de uma mina de carvão. Polui? Aparentemente não, está controlado, é tecnologia. Então falta, a própria abastecimento humano. Aqui o nosso município vizinho, Veranópolis, está enfrentando problema por causa da estiagem, o arroio, o Retiro aqui que abastece. A própria Corsã diz, vamos fazer o meia-culpa, ataca obras emergenciais, enfim, não. Planejamento é zero, a longo prazo. Nessa obra do Rio da Prata aqui, que agora está entrando em operação, se os bandidos deixarem, ela vai entrar em operação plena. Faz 13 anos, 12 anos, que vai resolver o problema de água, não só de Nova Prata, da região. Nós podemos amanhã ou depois botar água em Nova Bassano, com tranquilidade. Então são coisas, faltam. A tecnologia está aí, a ciência está aí, ciência de verdade, não ciência com C cedilha, essa que está tratando da pandemia. Então, vamos trabalhar nesse sentido. E os homens públicos não é dar dinheiro de pagar ali o troca-troca ali, isso é merreca. O Rio Grande do Sul teve uma secretaria de irrigação que foi extinta 2, 3 vezes, foi recriada. O que deixou de prático? Nada. Ia fazer uma barragem, aí entrava o ambientalista lá de carteirinha, não deixava fazer. Essa é uma situação, inclusive debatemos na semana passada essa então, questão. São coisas que a carreta na frente do boi. Anderson Bolzan, o que você enxerga? Já passou por Protásio Alves, também é uma cidade que é profundamente agrícola. Tivemos o episódio do incêndio esse final de semana. O que o pessoal pensa e enxerga desse atual momento? De fato, é um momento que, como já explanado, né, mesmo que seja cíclico, o Rio Grande do Sul
ele talvez tenha sua população se acostumado na abundância, né? E como a nossa memória é curta, a gente acaba não lembrando que a cada ciclo a água acaba causando, a falta d'água acaba causando transtornos. Mas no geral, o Rio Grande do Sul ele é um estado muito produtivo, é o terceiro estado mais produtivo em grãos do país. Mas quando se fala em políticas públicas, a gente citou de exemplo outras regiões que já ganharam muito estímulo público, mas também criaram consciência na utilização da água. E quando a gente fala em incentivo público, em políticas públicas, talvez a gente não deva só falar em acúmulo de grandes reservas de água, mas o cuidado com o mínimo também. Exatamente. E aí a gente fala de educação, aí a gente fala a gente fala em ensinar a população a ser consciente na utilização dos recursos, em utilizá-los de forma a valorizá-los como eles devem ser vistos. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente também fala de saneamento. A gente precisa tratar não somente da origem da água, mas do que vai para a água. Exatamente. Isso facilitaria e baratearia o trabalho da Corsan posteriormente, que também é recurso público que é colocado aí. E a questão que talvez, quando a gente fala em educação, a gente fala em médio e longo prazo. Nunca se fala em consciência a curto prazo. Porém, é preciso trabalhar, é preciso iniciar, para que algum dia tenhamos resultado. A curto prazo, o que é possível? Chuva, água da chuva, captação, de diferentes formas. Como já citado, outros estados, talvez pela necessidade, tenham aprendido isso com extrema eficiência e hoje dão aula para nós de como utilizar a água da chuva para poder utilizar no momento que não temos, em que ela carece. Nós temos aqui muito a cultura do acúmulo do dinheiro, né? Muito a cultura do juntar para poder usar no momento que não tem. Talvez a mesma lógica a gente deva acostumar a utilizar para a água. Juntar quando ela cai para poder utilizá-la bem quando ela se faz escassa. Seria a poupança mais líquida de todas. A liquidez da poupança, exatamente. Dr. Lindo Bolsoni, novamente passamos por essa situação e novamente quebramos a cabeça para pensar em alternativas que a curto prazo possam amenizar essa secura que está ali fora, né? E parênteses à parte, Porto Alegre bateu o recorde de temperatura no dia de hoje. Uruguaiana bateu todos os recordes. Eu entrei no termômetro do carro, estava quase 40 num dia desses 42 dias que... hoje na minha casa. que passou. Também a gente está pagando uma conta dessa situação, né? Bem, primeiro eu quero me solidarizar aos nossos valorosos agricultores que tiveram perda da safra. É uma atividade de risco, na verdade, é uma loteria, né? A antiga loteria. Ou perde, ou empata, ou ganha, né? Sempre uma atividade de risco. Mas também temos que ver, por outro lado, que que não se pode mais investir no improviso, certo? Eu vejo que o poder público erra em duas coisas. Primeiro, como falou o Inácio, de que tinha as secretarias da irrigação. Então, chuva, vento, granizo, geada, calor e seca são os fenômenos da natureza que vai acontecer sempre. Às vezes no mesmo dia. Vai acontecer. Então, assim, não dá para mais investir sem tecnologia. Então, o poder público erra na medida em que ele não faz um estudo prévio, porque muita coisa que acontece no hemisfério norte, esse calor que está tendo, me parece que ano passado aconteceu nos Estados Unidos. Sim, né? Sim, ocorreu. Então, tudo que o inverno deles, quando é rigoroso, aqui também se copia, também acontece. Então, eu vejo que o poder público não cria assim, não dá aquela assistência para dizer o seguinte: olha, talvez na safra de 2022 vai dar uma seca. Aí o pessoal bota o pé no freio. O que tinha que fazer? Política de imposição. Todo agricultor que vai fazer uma safra, ele tinha que contratar uma securitização. Ele tinha que pelo menos receber o que ele gastou, o que ele investiu. Então, vai ter que contratar o seguro. Deu uma zebra, pelo menos empatou. Não perdeu, coitado. Não pode perder. Né? Uma atividade que é altamente de risco.
Então eu vejo assim que o Rio Grande do Sul é um estado estacionário, né? Puxou o freio estacionário faz muito tempo. Somos um estado agropastoril. Tivemos o azar, a desgraça de ter sido governado pelos partidos do atraso, o partido das trevas ali, e que acarretou todo esse atraso que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Então, eu vejo que o poder público tem que fazer, tem que dar assistência. A Emater está em todos os municípios, né? Tem que dar essa assistência. Tem hoje com a tecnologia, como o Inácio falou do estudo da ciência, é uma ciência, dar essa assistência para o pessoal não se perder, não ter prejuízo. E voltando um pouquinho para trás, já pensou se em 2019... o setor esse que nos alimenta, que a gente agradeço todos os dias pelo alimento que nós temos aí, já tivesse entrado nessa neurose, nessa idiotice, fica em casa. Imagine se o agricultor brasileiro tivesse entrado, né, ter acolhido essa bestialidade, maior sinônimo de bestialidade, fica em casa. Nós ia comer, o que nós iríamos comer hoje, né? Ainda bem que o agricultor não está que nem a Câmara dos Deputados, que hoje diz que só volta a trabalhar presencialmente depois do Carnaval, porque tem a variante, né, Omicron aí e tudo mais. A gente também pode ficar em casa até depois do Carnaval, né? Nós sim, não, mas quem trabalha tem que trabalhar, não adianta, né? Sem problema nenhum, esse assunto a gente traz na semana que vem, né? Por que alguns setores ficam em casa trabalhando no seu home office e o trabalhador brasileiro, enfim, toma o ônibus, o metrô sem medo nenhum de aglomeração. Agora a gente já tem vacina e tem outras circunstâncias, mas esse debate, como o assunto surgiu hoje, eu vou deixar para a semana que vem. Mais Thiago, alguma? Me permite, desculpa, mas eu estou me intrometendo demais, mas é o velho é metido. Só para complementar o que o Bolsonaro falou, a questão da securitização do financiamento do produtor rural. É uma coisa que eu, claro que numa escala ínfima, que é a minha, sempre me bati pela o financiamento que o produtor tome, que seja equivalência a produto, que fosse equivalência a produto. Que ele vai pagar, no Uruguai, que é um exemplo, que é pequenininho, alto, um grande produtor de grão, de carne, enfim, o produtor rural lá, ele não tem benesses, ele tem garantia de... Sim. Qual é a preocupação dele? Eu tenho amigos que produzem no Uruguai, a preocupação dele é produzir, tem que ser eficiente, porque ele contrata um seguro, né? Normalmente lá era dólar, é tudo dolarizado, ele sabe que ele tem que entregar tantos quilos de carne, tantos sacos de arroz, tantos quilos de lã, de trigo, sei lá, para o produto dele. Equivalência a produto. Então a preocupação dele é produzir, ser eficiente. O nosso, que por mais eficiente que seja, vamos dizer, um plano econômico aí qualquer, volta para a questão da economia, o juro que era subsidiado passou para a estratosfera e inviabilizou a safra do cara. Enquanto os Estados Unidos tem juros zero e cobre quebra de safra. Exatamente. O seguro, na verdade, ele existe, né, doutor Nino? Só que, infelizmente, o seguro ele é a favor do financiador, do banco. Certo. É ele quem não vai ficar no prejuízo, infelizmente, né? E caso o produtor faça o seguro, é muito alto. Sempre alguém ganha mais nessa balança. Indo para o nosso intervalo comercial, a saudação do Rodolfo Schmidt, que me manda um abraço aos colegas de bancada, colocações justas e perfeitas. Ele que estará na semana que vem aqui na nossa bancada. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos para falar de quem já teve a conta no Twitter suspensa. Bem, para acabar, segunda-feira, a cereja do bolo, uma boa polêmica no Ponto a Ponto. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita.
Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Muito bem, retornamos para esse último bloco com a temperatura nos 42 graus Celsius para falar de algo que gerou polêmica na semana passada e que vai gerar muita polêmica esse ano. Afinal, 2022, ano de eleição, a gente vai ter um prato cheio, diria um buffet aí para escolher cada semana quais serão as polêmicas sorteadas. E na semana passada, o Twitter, né, a famosa rede social de opinião com seus... Se não me engano, são 108 caracteres. Eu não tenho Twitter, então não tenho que ter a obrigatoriedade de saber quantos caracteres cabem na rede social. Mas ela suspendeu a conta do empresário bolsonarista Luciano Hang, o dono da Havan, popularmente conhecido aí de Brusque, né? Ele se pronunciou sobre assuntos vinculados à vacinação de crianças e teve a conta suspensa, né, por 24 horas. No domingo ele pôde reacessar a sua conta social do Twitter. E a pergunta abre um questionamento: a bancada concorda com o Twitter ou com o Luciano Hang? E como a rede social vai novamente influenciar o resultado lá no pleito eleitoral? Inácio Mafuz, o senhor que já existia muito antes da rede social, como é que enxerga esses fenômenos? Acho que existia bem antes de qualquer coisa aqui perante vocês. Mas rede social, todo mundo, nós, bem ou mal, eu, como mais velho, meio burro na área de tecnologia, uso elementar. Quer dizer, tenho até um Twitter ali, mais para acompanhar, enfim. 140 caracteres, o Johnny lá na técnica me avisou. Dá um pitaquinho de vez em quando, enfim. Às vezes, não digo que sou cortado, porque sou tão porcaria que ninguém vai
vai me tirar do Twitter, né? Mas emitir uma opinião, enfim. Mas quem bloqueia? Qual é o critério? Exatamente, qual é o critério? Quer dizer, se eu falei o que desagrada o bloqueador, ele vai me bloquear. Se for politicamente incorreto, que hoje é a moda do politicamente correto, eu sou persona não grata. Então, não tem critérios. Por outro lado, se houve absurdos no Twitter e outras redes sociais, gente aí ameaçando governantes, ameaçando familiares, enfim, e fica por isso mesmo. E jornalistas que às vezes dizem, ou empresários, enfim, que falam uma coisinha um pouquinho fora da curva, são cortados, são multados, são presos por externar opinião. Então, a liberdade de expressão. Onde é que deu? Está aqui o Tiago, que é da área. No momento que começam a tolher a tua liberdade de manifestar, de expressão, enfim, tem critérios, tem respeito, deve ter, é lógico. Mas amanhã depois vai ser normal, se ninguém se levantar contra isso aí. Se o cara, o que eu disse antes, se o cara, o produtor rural, excedeu na questão de agredir o meio ambiente, puna-o. Mas não seja indiscriminada, coisa por bobagem, por frescurinhas, por melindres, que às vezes não levam a nada. Minha opinião, que é uma área que eu não domino, enfim, que é a área de informática, comunicação, mas são coisas que, com responsabilidade, cada um pode falar e deve falar o que bem entender. Anderson Bolzan já tomou algum bloco do Twitter? Não, porque o Twitter eu ainda não tenho, né? Embora tenha outras redes sociais, eu procuro utilizá-las de uma forma mais medida, digamos assim. Com relação a isso, eu diria que até algum pouco tempo atrás, uma das fontes de saber, uma das principais fontes de informação que tínhamos, eram as escolas, eram os professores. E talvez por isso fossem tão respeitados, como hoje não são mais, né? Isso é uma pena. As redes sociais, elas vêm nos mostrar uma forma muito diferente de comunicação. E ela vem, sobretudo, dar voz a qualquer um falar sobre o que bem entender, como se fosse um doutor, né? Então, é preciso ter muito cuidado, sobretudo numa época em que nós temos muitas carências sociais, nós temos a tendência a querer encontrar super-heróis em cada esquina, que resolvam todos os problemas. Empresários, né? No caso Luciano Hang, que é um exemplo de empresário bem-sucedido, mas eu não sei o quão especialista ele é para falar de vacina em crianças. Porém, quando nós falamos que o capitalismo domina, a gente tende a ver empresários bem-sucedidos como super-heróis e como pessoas que devam ser ouvidas independente do que falem. Eu não acredito que deva ser assim. Eu acredito que a gente deva ouvir cada especialista dentro da sua área, para que a gente possa ter critérios e aí sim podermos nos posicionar sobre qualquer assunto. Podemos então respeitar o professor em sala de aula, podemos respeitar o Luciano Hang enquanto empresário e os cientistas para que possam falar da vacina. Lyndon Bolsoni, o que achou dessa tuitada que o Luciano Hang ganhou 24 horas off? Olha só, eu sou da Via Democrática, então veja só, China, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela tem censura, certo? Nós não estamos, talvez não chegamos, rezemos para que a gente não chegue a esse ponto. Eu sou democrático. O que eu leio, eu posso achar que é bom, você pode achar ridículo, o Samuel pode achar mais ou menos, o Inácio pode achar uma porcaria, né? E eu antes também dizia, pô, isso aí é um absurdo. Então, é que nem um jogo de futebol. Tem crítico para tudo, para todas as situações. Então, acredita quem quer. Eu sou contra, então, essa censura, na verdade é uma censura. Cada um escreva o que quiser. Acho que tem que escrever o que quiser, lê quem quer. Eu não tenho o Facebook, não tenho interesse nenhum, tenho o WhatsApp e o Instagram só, é o que eu olho.
Eu vejo um monte de besteira lá, eu pego, apago, às vezes, não dou bola. Aquilo que eu acho importante, eu dou uma lida e guardo para mim. Então, na verdade, as redes sociais é o meio mais democrático que foi criado. Deu voz até a quem? As pessoas mais humildes, né, de manifestar, até concordando ou discordando. Veja que essa porcaria do STF aí criou o crime de fake news, não existe em lugar nenhum do mundo. Crime de opinião, a Constituição mesmo permite, eles conseguiram fazer um inquérito, tem um inquérito que estão postergando pelo crime de fake news. Mas onde é que a gente está? Se não é uma censura, e sei o que é. Então, assim, eu acho que tem, cada um escreva o que quiser, acredite quem quiser, exclua quem quiser, e a gente tem que seguir a vida. Se eu acho que é verdade, para mim tá bom, passo adiante. Quem recebe diz, não gostei, tá ruim, vai ter esse debate, né? Então eu sou contra qualquer tipo de censura, né? E aí se criou então as redes sociais, se criou o quê? O ódio do bem, tem o ódio do bem e o ódio do mal. Então assim, o ódio do bem... O ódio do bem e o ódio do mal. Sim, se você... É tipo a inveja branca? É, inveja branca e inveja preta. Então se você Não é da pode falar esquerda... Isso, é politicamente correto. É isso. Então, se você é contra o governo que tem aí agora, então o ódio do bem, tu pode chamar de genocida, homicida, inseticida, que mais? Tudo que é inseticida, não acontece nada. Aí tu chama uma porcaria de um ministro ali da tal. Aí tu incorre no crime de fake news. Então tem criar o ódio do bem, é o ódio do bem da esquerda. Do atraso. E o ódio do mal, então, é o pessoal do outro lado da direita que quer tentar criar alguma coisa bacana, progresso. Por isso que existiu o Lulinha Paz e Amor, né? Veja só, então, eu não sabia que existia o ódio do bem e o ódio do mal. Agora eu vou ficar com esse ódio do bem e o ódio do mal. Muito bem, pra gente encerrar, né? Aqui sempre do bem. Samuel, como é que enxerga essa posição da rede social e esse poder do bloquear a opinião, de trancar o acesso ao perfil? Isso não é regulamentado, né? Uma empresa privada que pode gerir essa situação. Exatamente. Era até o ponto que colocaria também, Thiago. E perfeito. Dizer que é uma empresa privada, porque não é governo. Então, o Twitter, no caso, ele, como empresa privada, ele tem as políticas de uso, aquelas que quando nós criamos ali ou atualizamos o aplicativo, nós não lemos, né? E quando vai se ler ali, são 30, 40 páginas. Ninguém vai ler. E eles têm algumas políticas, sim, que aí eles se colocam no direito, né? Diante não só do robozinho que identifica pelo algoritmo algumas palavras que eles considerem que sejam palavras que são ofensivas, estas fazem com que tenha a suspensão automática, e também há algumas palavras ou expressões que elas estejam na moda para o bom uso ou para o mau uso, que elas também rastreiam. Talvez eles tenham até rastreado ali a opinião do Luciano Hang dentro deste mau uso, que aí eles consideraram, olha, nós jogamos isso no grupo daquilo que seja fake news ou mensagem ofensiva ou mensagem desaconselhável cientificamente ou não fundamentada cientificamente. Aí por isso, então, que ele recebeu ali a sua punição. Mas o fato é certo. Eu não sei quanto custa uma hora ou um minuto de publicidade na TV, ou até na nossa Conecta Mais, ou quanto custa o espaço de publicidade em uma primeira página de jornal. O Luciano Hang conseguiu tudo gratuitamente. Isso é uma verdade. Então, ser polêmico, às vezes é interessante e ganha publicidade. Então, talvez ele até acredite na vacina, mas de repente a publicidade para ele seja mais interessante. A maior dele foi na CPI lá dos três patetas lá do como é que é? O Renan, o Aziz e o Randolph. Ele, antes de começar, ele mostrou um vídeo das empresas dele, chegou a ver, né? Foi então o Brasil inteiro, ele fez uma propaganda sem gastar um centavo, ele fez um institucional, vídeo, né, institucional dele, botou antes do depoimento dele, ganhou uma projeção nacional e a custa dos três patetas aí que não se deram conta aí da CPI.
Luciano Hang, um gênio do marketing do sul do Brasil para o mundo. Lojas Avan, tudo em 10 vezes. Ó, já estou fazendo uma publicidade de graça aqui, né? Mas, enfim, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a programação do Johnny e a produção da Camila, a presença Inácio, Samuel, Lindon, Anderson, obrigado por todas as discussões e os debates dessa noite. Na semana que vem, antes disso, tem que mandar um abraço aqui para o Cléder Fossati, que manda o seu recado aqui pelo Facebook e também no YouTube, a Veraci Elizabeth Bolsoni Minosso, que manda um abraço para o seu irmão, ó, família. Coronel Vivida, no Paraná. Coronel Vivido? Não, Vivida, hoje, ó, Paraná. Paraná, Minas, Ceará, Brasília, ó, estamos aí, ó, em todos os estados do Brasil, praticamente o ponto a ponto na presença. Semana que vem eu recebo Eliana Cherry, Everson Marca, Rodolfo Schmidt e Darli Golembieski, os escalados para falarem sobre os fatos que vão se desenrolando nessa semana no Brasil e no mundo. Eu agradeço a sua audiência. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem. Uma ótima semana a todos.